Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de After Effects, a nossa quarta aula. E nós vamos agora aprender conceitos de animação. A primeira coisa a fazer é o seguinte: vamos adicionar uma câmera. Na aula passada nós adicionamos a câmera, eu removi a câmera e agora nós vamos colocar novamente. Então, você pode clicar no botão direito na parte cinza, novo, câmera. Quando você criou a câmera, você pode nomear ela como câmera 1 ou câmera X, sei lá, você pode nomear ela. Eu vou deixar como câmera 1. Na pré-definição aqui, eu vou colocar 50 milímetros, tudo bem? Eu posso ativar já a profundidade de campo, tudo, eu vou ativar já. Para deixar tudo certinho, tudo ativado já. Deu ok, pronto. Agora é o seguinte, a primeira coisa a fazer é entender o espaço 3D do After, para depois nós trabalharmos o conceito de animação. Então, nós já aprendemos que esse aqui é a questão de ajustar o espaço, 25%, isso. Eu vou clicar na tecla C, eu clico na câmera, clico na tecla C, mais um C, até chegar na minha opção de zoom, isso. Eu vou deixar a câmera um pouco mais longe, para poder ver todo o nosso texto. Ok, beleza. Essa aqui é a resolução. Com o tempo, o seu projeto vai ficando pesado, então é melhor baixar a resolução, trabalhar em terceiro. Vai granular um pouquinho, mas vai ficar mais leve. Eu vou trabalhar aqui em metade, porque fica melhor para nós enxergarmos. Então eu vou deixar aqui, pronto, beleza. Eu vou voltar para a seleção. Em seguida, tem a câmera ativa. Quando o cursor estiver passando, qual câmera estiver aqui no cursor é o que vai aparecer. Eu posso também escolher o que? A câmera 1. Só câmera 1. Então, se eu tiver três câmeras aqui, mas eu seleciono só a câmera 1, então vai aparecer só a câmera 1 aqui no nosso visor. Tudo bem? Eu vou deixar como câmera ativa, porque eu posso colocar outras câmeras futuramente e aí trabalhar jogo de câmera. Em seguida tem o que? A exibição. Isso aqui é fundamental na hora de se fazer alguma coisa. Então aqui eu tenho uma exibição e eu tenho aqui duas exibições. Eu vou clicar no segundo item. Pronto. O que aconteceu? Eu tenho a minha câmera ativa, né? Que é o que está acontecendo aqui. Câmera 1. E do lado eu tenho o que? Uma outra visão, uma visão superior. Olha só. Eu clico na mãozinha e posso arrastar um pouco mais para cima. E assim por diante. Posso mover aqui. Nós vamos trabalhar o quê? Com essas duas visões. Se eu clicar no texto 1, ele já vai aparecer aqui para mim. Olha aí. Estou movendo em posição de Z. A posição de Z fica melhor na posição de topo. Já a posição X fica melhor do que? De frontal, né? De frente. A posição Y também, de frente fica melhor, né? Então, o ideal é você acostumar a trabalhar com duas exibições. Você pode trabalhar com 4 exibições, olha aí. Então você tem opções, né? A câmera ativa, você tem como trabalhar a direita, a frontal, né? E tem a superior. Eu prefiro trabalhar com duas. Então, eu vou clicar aqui no texto 1. Eu vou simplesmente reposicionar ele. Vou colocar ele um pouquinho mais para frente, esse tutorial After Effects. E o segundo, eu vou colocar um pouquinho mais para trás. Eu vou colocar ele um pouquinho mais para o lado. Isso, aqui. O texto 3, eu vou colocar ele um pouquinho mais para frente, aqui assim. E um pouquinho para o lado. Perfeito. Então, se eu for na opção de câmera, né? Na câmera 1 eu quero ir trabalhar as propriedades da câmera. Então, que tecla que eu faço, que eu teclo, né?
é a tecla C. Tecla C de câmera, do teclado. Então, olha aí, ó. Eu tenho como mover a câmera. Eu movo a câmera e você percebe que na visão superior de topo, eu consigo ver a câmera se mexendo, né? Vou voltar aqui para essa posição. Tá, eu vou dar um pequeno zoom para ficar um pouquinho mais distante. Ok. O texto 3, eu vou levar ele um pouquinho mais para cima. Então eu vou em seleção e agora eu movo ele em posição Y para um pouco para cima. Aqui tá bom, ó. Isso. Vou na opção de câmera, tecla C. Isso. Tá. O que nós vamos aprender agora é simplesmente a movimentação de câmera. Primeira coisa. Então, para se movimentar uma câmera, nós precisamos criar algumas chaves de movimentação. Eu vou explicar de uma forma em que, como se você não soubesse nada mesmo. Se você que está começando agora, você vai entender bem. Para você que já tem um costume com essa linguagem de animação, vai ser rápido, tá? Eu vou aqui em câmera 1 e vou nas propriedades dele. Onde são as propriedades? Nesse íconezinho aqui, onde está o mouse. Clica nessa setinha, ó, ela vai abrir. Eu vou na opção de transformar. Ok, pronto, transformar. Lembrando que o meu ponto inicial, eu quero que saia do 0 e até 8 segundos, tudo bem? Primeira coisa a fazer é o seguinte, é marcar o quê? O ponto de interesse, o ponto de posição e o ponto de orientação. Lembrando que o cursor precisa estar no início. Vamos fazer novamente? Vamos lá. Se o cursor estiver em outro lugar e você clicar nele, ele vai criar os keyframes. Os keyframes serão criados aonde o cursor parar. Então, eu vou deletar eles aqui. Selecionei deletei, né? Deletei. Vamos colocar no início. Colocou no início, aí eu clico, um clique, pronto. Cliquei nos 3, marquei meu ponto. A câmera vai sair daqui e lá por 8 segundos ela vai estar o quê? Lá na frente. Olha lá. Ó. Opa, o S já cortou aqui e o A está aqui. Então o que eu faço? Tecla C da câmera e movo um pouquinho para o lado. Aqui, um pouquinho mais. Aqui, vamos deixar assim. Então o que acontece? Nós criamos o ponto inicial, né? O ponto inicial nós criamos. Ele marcou de onde ele vai sair. Quando ele estiver em 8, nós aproximamos com a câmera e ele criou o quê? Apenas 2 pontos. Você percebe que antes, aqui onde está o mouse, ele tem o quê? 3 opções de você chavear também. O único que não foi chaveado foi a orientação. Então nós vamos chavear a orientação. Chaveou a orientação, pronto, estão os 3. Ok. Vamos agora trabalhar bastante essa questão de animação. Uma coisa muito importante. Eu quero visualizar essa animação em tempo real. Como que eu faço? A primeira coisa é em visualização. Eu vou lá em exibir, quer dizer, janela, window, né? E acho a ferramenta de visualização. Está lá embaixo, ó, Ctrl 3, ele dá essa opção. Então tem áudio, visualização. Eu clico nela, ela vai aparecer aqui no seu painel customizável. Eu vou abrir um pouquinho mais aqui. Então eu deixo sempre em opções de visualização RAM. Taxa de quadros, ok, 29. Ignorar, eu coloco 2 ou 5 para ir mais rápido. É só mesmo para ver a questão da animação. E a resolução, porque se eu colocar numa resolução máxima, né, eu cliquei no xizinho aqui, na setinha. Se eu colocar em resolução máxima, vai demorar demais. Então eu vou colocar aqui em terceiro. Pronto. Vou fechar aqui um pouquinho.
E aí basta, né, clicar na tecla 0 do seu teclado, 0. Pronto. Ele já vai processar já a animação. Olha só que legal. Então a animação ela para aqui em 8 segundos. Tá? Ó. 0, começa em 0, 2, 4, 6, 8 segundos. Existe uma tecla de atalho que você diminui a composição de espaço de render. Ela é muito boa. Então eu vou aqui clicar no N de navio. Ele vai delimitar o meu RAM Preview. Se eu clicar no 0, ele já vai o quê? Selecionar somente aquilo que eu quero. Se eu quiser do 4 até o 10, então, o meu início, eu clico na tecla B de bola, e o meu final, eu clico na tecla N de navio. Eles estão bem próximos ali, B e N. Então, B para iniciar, aonde eu quero que inicie, o cursor tem que estar lá, né? E o N de navio, aonde eu quero. Tá? Como eu quero desde o início, então eu coloco no início, tecla B de bola, eu quero até 8 segundos, um pouquinho depois, N de navio. Pronto. 0 no meu teclado numérico. Pronto. Ele já renderizou. E eu estou vendo a minha animação. Então, pessoal, treine isso que nós acabamos de fazer. Tá? Câmera, transformar, coloca no início, cria o ponto, os pontinhos, né? Os keyframes, coloca no início, depois coloque lá na frente, marque, faça o movimento de câmera. Uma coisa muito legal, quando você criou já o keyframes, todo movimento de câmera que você fizer, ele vai gravar, tá? Porque é como se ele estivesse dando REC. Então, se por acaso eu fizesse um tecla C da câmera, essa câmerazinha aqui, se eu fizesse um movimento de rotação aqui, bem de leve, ó, percebe que ele gravou. Então, se eu der um RAM Preview, olha lá, ó, ele vai movimentar, e depois vai o quê? Vai aproximar. Ah, mas eu não gostei, então seleciona, deleta. Pode fazer outro. Você pode fazer com o mover. Então, eu vou mover. Em 4 segundos, eu quero que ele mova para cá. E depois, em 6 segundos, eu quero que ele mova para cá. Como que vai ser isso aqui? 0. Olha lá. Foi para cima. E agora ele vai voltar. Então, trabalhe esse tipo de animação bem simples para você ir exercitando. Quanto mais você exercitar, melhor você vai aprender, tá bom? Até a próxima, pessoal. Um abraço.